Acho que fica melhor, né? Tá muito claro ali. Ou não? Parecendo uma luz lá do horizonte. Aí, melhorou. Gente, tudo bom? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje. Hoje nós vamos falar. Eu recebi algumas perguntas sobre coordenador pedagógico, sobre coordenação pedagógica. Boa noite, Pro. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. A Maria Flor aqui. Hoje nós vamos falar sobre coordenação pedagógica e a relação do coordenador com o professor. Eu recebi várias perguntas de coordenadores pedagógicos com relação ao professor. E aí eu quero conversar com vocês, mesmo porque a gente está fechando agora o bimestre, então eu acredito que vocês tenham algumas dúvidas aí. Então vamos lá, vamos enrolar, não? Vamos começar a conversar. Adoro os corações que vocês jogam aí no Instagram, amo. O seu joinha aqui no YouTube, também adoro. Boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Dia a Dia da Escola. E aí, vamos começar. Primeira coisa, uma pergunta que me fizeram lá. Enquanto coordenadora, como fazer com que o professor tenha autonomia em sala de aula? Aí eu fiquei pensando, como que eu respondo isso para a pessoa, né? Vamos lá. Autonomia em sala de aula. Gente, quando eu era aluna ainda, lá no curso de magistério, eu me lembro que eu ia na sala, assistia a aula da professora. Eu acho que isso está fazendo falta. Eu ia na sala de aula, era assim, era o magistério e a gente tinha salas pilotos, primeira, segunda, terceira e quarta série na época, né? Não era ano ainda não, era série. E aí a gente ia na sala e assistia a postura da professora, assistia o domínio de classe dela. A professora não chegava reganhada, rindo, tal, ela ia impecável. A gente reparava até na roupa que ela vestia, sabe? Se ela ia com elegância, se ela levantava a cabeça, se ela ia encolhidinha, como que era a postura da professora. E eu confesso a vocês que eu aprendi muito com essa observação, muito mesmo. A maneira com que a professora se comportava na sala, em receber os alunos, em colocar na carteira, ela falava baixo, a pessoa para falar tinha que levantar a mão e terminava, sabe? Ela tinha que terminar de falar para ouvir o outro. Então, assim, era uma, era uma maneira assim, ela dominava a turma só no olhar. Só que, uma coisa que me chamou atenção, ela não aceitava ninguém observando a aula dela no mês de fevereiro e março. Por quê? Porque ela estava organizando a turma do jeito dela. Então, e isso é verdade, quem dá aula há muito tempo sabe do que eu estou falando. Fevereiro e março é adaptação. Aí, depois de março, você deixa a turma do jeitinho que você quer. Eles, só no olhar, a turma já percebe quando é para ficar quieto, quando é para sentar, quando é para, sabe? Eles sabem tudo. Eles percebem só pelo olhar, pelo seu jeito, pela sua postura. Quando às vezes chega alguém na porta e eles começam a conversar, você para, só de você olhar para eles assim, acabou a conversa. Então, é, o aluno tem que te conhecer a ponto de saber o que você está falando só pelo olhar. Ele tem que identificar através do seu olhar o que você espera dele. Então, não dá para você cada dia chegar com um humor diferente na sala. Não dá para cada dia você ter uma postura diferente na sala. Não dá para cada dia você chegar, ai, hoje eu estou feliz, amanhã eu não estou feliz, eu vou ficar séria. Não dá. Você tem que ter a mesma postura todos os dias. E uma coisa importante, você tem que tratar o seu aluno do mesmo jeito. Ninguém pode saber quem é o queridinho da professora, de quem você gosta mais, de quem você. Ninguém pode nem desconfiar disso. Você tem que tratar todos os alunos da mesma maneira. Se um pode ir ao banheiro, todo mundo pode. Se um não pode ir ao banheiro porque você está no meio de uma explicação, ninguém pode. Então, a postura do professor tem que ser a mesma diariamente. Isso é um ponto que eu aprendi na observação e que realmente funciona. Outra coisa,
Planejamento. Quando o professor chega com o planejamento e fala: "Olha", eu sempre chegava e colocava no cantinho do quadro assim: "Hoje nós vamos ver matemática, português, tã-nã-nã, que é o recreio, hoje vai ter educação física, hoje vai ter isso, isso, isso". Eles sabiam exatamente o que ia ter, eles sabiam, eu falava: "Ó, se não terminar essa atividade, nós vamos continuar no recreio até terminar". Então, não tinha papo, eles tinham que render, eles tinham tempo. "Olha, esse texto que está aqui no quadro, você tem 10 minutos para copiar. Não copiou, vai ficar copiando, vai ficar comigo copiando, mas você vai ter que fazer o seu serviço, é o seu trabalho". Então, eles sabiam, eles tinham certeza que eu ia cumprir o que eu falava. "Ah, mas você deixa ele no recreio?". Gente, quando a gente fala de recreio, eu não gosto e não deixava no recreio. Mas na cabecinha da criança, eles não têm a noção de tempo. 1 minuto que eles ficam ali no horário do recreio, na cabeça deles é 10. Eles nunca perdiam o recreio. Eles terminavam a frase, eu segurava 20, 30 segundos, às vezes, para que ele percebesse, tá vendo? Olha, você ficou e todo mundo já foi. Só para ele sentir que ele é o último a sair. Ele sendo o último a sair, a próxima vez ele não vai enrolar, porque ele sabe que você vai cumprir. Então, não é deixar o aluno no recreio. Existe uma diferença imensa para isso. Aí, quando a gente fala, ai, mas deixou no recreio. Não é isso. 30 segundos que ele fica, ele vendo todo mundo sair e ele ali terminando a última frase, aquilo para ele já sente e a próxima vez ele não vai enrolar mais, porque ele sabe que você cumpre o que você fala. "Ana, vou começar a faculdade de pedagogia em agosto. Tem alguma dica?". Tenho, assiste todas as minhas lives, me siga, assista os meus vídeos que você vai ficar, ó, show de bola. Aliás, tem umas que eu sei, tem umas 5 faculdades e universidades que passam meus vídeos para os alunos. Olha que legal. Eles vieram pedir permissão para mim, eu autorizei. Tem várias, e eu achei bem legal, ainda mais universidade, é uma honra, né. Então você vai ouvir falar de mim aí, com certeza. Se não, leva a Ana Maria aí para sua faculdade, tá, que vocês, que eu ensino muita coisa do dia a dia também, né, por conta da experiência. Mas vamos lá. E aí, voltando nessa autonomia, tem coisa que, como é que você vai ensinar uma pessoa a ter postura? Então, quando eu começava lá no início do ano, a reunião pedagógica com os professores, eu já começava explicando qual era a postura do professor em sala de aula. Como que ele tinha que chegar, a roupa. "Ah, gente, eu não quero que vocês renovem seu guarda-roupa, mas você não pode vir com decote no umbigo, você não pode vir de mini saia, de short", não dá. Outro dia, por exemplo, uma pessoa, um professor, eu cheguei na escola, ele estava de bermuda e chinelo de dedo. Aí eu cheguei e falei assim: "Ué, você não veio dar aula hoje?". Aí ele virou, eu falei separado, longe de todo mundo, claro. Aí ele ficou sem graça, ele falou assim: "Você está falando isso porque eu estou de chinelo de dedo?". Eu falei: "Sim, porque na escola não pode chinelo de dedo". Aí ele falou assim: "Ai, Ana, é porque eu saí correndo e não deu tempo de ir na minha casa, de trocar de roupa, não sei o quê", inventou lá uma história lá. Eu falei: "Ah, entendi. Então, por favor, não venha mais assim não, tá, coloca um tênis, uma calça comprida, né". Então, assim, não é que eu estou exigindo a roupa, mas chega um professor de camiseta, bermuda e chinelo de dedo, ele vai achar que a pessoa está indo para a praça, ele não vai achar que a pessoa está indo dar aula. Então, a gente tem que ter uma postura, a gente tem que ter uma roupinha para trabalhar. A gente não tem roupa para ir na missa, vamos ter roupa para trabalhar. Tem que ter uma postura aí. Estou assumindo a coordenação do Fundamental anos finais, estou tensa. Não fica, não. Tem um curso meu, o terceiro encontro é anos finais? Não, o quarto encontro foi sobre, eh, coordenação pedagógica para ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Depois eu coloco o link para vocês, eu deixo no final aí da descrição, tá, e nos stories eu ponho em cima, assim, o link. Assista, veja, porque, lá eu explico o beabá do tudo que você tem que fazer no ensino fundamental e médio e disponibilizo materiais para você. É muito bom e vai te dar um caminho para você seguir. Mas vamos lá, continuando. Então, coordenadora, eu penso que você tem que reunir o professor e passar para ele. Já ouviu falar em marketing pessoal? Eu gosto muito de dar essa palestra,
em algumas escolas eu já dei, inclusive para professores. Como você se vende, né? Como que você se comporta? Quem bate o olho em você tem qual impressão? Porque a primeira impressão é que fica. E assim, os 3 primeiros minutos, quando você bate o olho numa pessoa, é o que para você, você já tem, assim, uma definição do que ela é. Ah, ela é bonita, ela é chique, ela é snob, ela é metida, ela é legal, ela é simpática, ela é alegre. Então você faz esse geral em 3 minutos. Como que você está vendendo? Se você quiser, eu posso fazer uma live só sobre o marketing pessoal. Ou até melhor, eu gravo um vídeo no YouTube falando sobre isso. No curso de monitor escolar que eu tenho um capítulo lá que eu falo disso. Como que você está se vendendo? Como que é a sua postura, né? É bem legal isso daí. É bom para a sua vida, para o seu dia a dia, tá? Mas aí, essa postura, cada um tem que desenvolver em si. Não tem como você falar para a pessoa, olha, seja assim, faça assim. Você dá dica, mas se a pessoa vai seguir ou não, né, é complicado. A, a, a postura da pessoa é fundamental. Por exemplo, lá na escola, ó, tem aluno aí que não vai me deixar mentir. Lá na escola eu tenho fama de brava. Por que, que eu tenho fama de brava? Porque eu sou, na escola, no meu trabalho, eu sou uma pessoa muito séria. Eu não gosto de brincadeirinha, o aluno está debochando, está fazendo graça. Não suporto isso, porque para mim o trabalho, a escola é o trabalho. Então lá eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo certinho. Mas intervalo, aluno vai na minha sala, encontro no pátio, aí eu e aí, tudo bem? Como é que você está? A gente é sorridente, a gente é acolhedora, a gente é alegrinho e tal. Mas numa sala de aula, se eu estou dando uma aula, porque acontece muitas vezes de eu ir para a sala dar aula e tal, é eu falando, quem quiser falar vai levantar o dedo, sabe? Tem que ter um nível ali, uma pessoa fala e o outro escuta. Se eu trabalho em dupla, um trabalho em equipe, beleza, aí divido as equipes, vocês vão conversar entre vocês, mas tudo num tom mais baixo, porque senão vai no final do dia você vai sair com dor de cabeça. Então são assim, posturas que você, coordenador, tem que orientar o professor. Aí você vai falar para mim: "Nossa, mas eu nunca entrei numa sala de aula, como é que eu vou orientar isso?" Aí complica. Quando o coordenador nunca entrou numa sala de aula, é difícil o coordenador entender a dificuldade do professor, porque aí ele não está nem no nível da dúvida, porque ele nunca deu aula, então ele não sabe como agir, como falar, como orientar. E a função do coordenador é fazer tudo isso: agir, falar com o professor, orientar o professor, mostrar para ele como fazer, muitas vezes. Essa é a função do coordenador. Vamos lá. Aí depois me mandaram assim: adorei seus vídeos do DED. DED é o diário digital que tem em Minas Gerais. E o DED, o vídeo que eu fiz era do DED antigo. Eu ainda não tenho acesso ao novo DED. Quando eu tiver acesso ao novo DED, eu faço um para vocês. Mas, atualmente, o coordenador pedagógico só tem acesso ao DED antigo e o professor é o que tem acesso ao novo DED. Então, por enquanto, não tem como fazer vídeo nenhum disso. Mas aí fala: tem mais algum material específico de Minas Gerais? O meu curso, que eu acabei de falar agora há pouco, eu sempre coloco o que é o material de Minas Gerais e o que é do Brasil. E faço adaptações de alguns estados, porque, por exemplo, o PDI. PDI chama em Minas Gerais, mas no estado de São Paulo chama PEI. PEI. Então, mas é a mesma coisa. Então, às vezes, ele muda o nome dependendo do estado. Então, o material, gente, a escola em si não muda muita coisa. Muda nomenclatura, mas as atividades são sempre as mesmas. O que você tem que fazer coordenador é sempre o mesmo, o que o professor tem que fazer mais ou menos é sempre a mesma coisa, porque o que muda de um estado para o outro é só nomenclatura mesmo. Outra pergunta que me fizeram: o que o servidor aborda com os professores durante os módulos? O que é isso? Para quem não sabe, módulo é reunião pedagógica com o professor. Em Minas Gerais, aí no estado de São Paulo, tem até um outro nome, que é umas letrinhas aqui, que eu sempre esqueço.
Ai, não vou lembrar agora, até achar aqui. Eu lembro que uma vez já me falaram, eu já anotei aqui. Até no meu curso, eu lembro que eu expliquei sobre isso lá. Enfim, é uma reunião pedagógica que a gente faz com o professor. E em Minas Gerais, a gente tem dois tipos, aqui achei. HTPC, em São Paulo, né? Que é o módulo coletivo em Minas Gerais. HTP, que é o módulo individual, e em Minas Gerais chama módulo individual. Então, assim, tem letras, mas é tudo a mesma coisa. Enfim, no seu módulo individual, eu, lá na escola, eu sempre falo para o professor, vai lá na minha sala para a gente conversar. O quê? Quando eu tinha, quando é escola de anos iniciais, é mais fácil classar esse professor aí para conversar com ele. Porque é um professor, 2 ou 3, e assim, quando os alunos estão na educação física, o professor vai lá e faz um módulo com a coordenadora pedagógica. Então é mais fácil. Agora, numa escola de sexto ano em diante, anos finais, ensino médio, é mais difícil, porque ele não tem, dificilmente ele vai ter uma janela, né? Que é aquela aula vaga entre uma aula e outra. E aí, para você conversar com esse professor é complicado, porque ele tem ali, ele corrige prova, trabalho, ele faz as atividades dele naquele momento. Então, é mais complicadinho a gente caçar esse professor aí. Mas não é impossível. Quando eu preciso, eu chamo o professor. Quando eu mexia com os pequenos, era coordenadora dos anos iniciais e da educação infantil, eu tinha um horário semanal com cada professora, toda semana. E nesse horário, a gente tratava de vários assuntos. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu coloquei cinco aqui que eu lembrei. Primeiro, ritmo da turma. Como que está a turma? Se eles estão aprendendo, se está desenvolvendo bem, se está correndo tudo certinho. Se algum aluno não está aprendendo, qual intervenção pedagógica você está fazendo para recuperar esse aluno? Então, eu ficava. Opa, peraí. Desde a semana passada vejo seus vídeos risos. Um pouquinho. Oi, Chuma! Ele travou aqui embaixo, não estava rodando mais, agora que eu vi. Mato Grosso se chama PEI também. Ah lá, PEI, né? É, depende do lugar. Aí muda o nome. Mas vamos lá. Aí, continuando, né? Um parêntese aqui, agora continuando. Ritmo da turma. E aí, eu já pergunto individualmente de cada um. Tá, o Joãozinho, como é que tá? Ele melhorou? Ele estava com dificuldade? Ah, ele melhorou. Tá, ele aconteceu não sei o quê. Ah, quer que eu fale com a mãe? Quero. Então, eu já anotava chamar a mãe para fazer o encaminhamento a uma fonoaudióloga, por exemplo, que o menino tem problema na fala. E aí eu já me ligava para a mãe no horário de módulo da professora da outra, né, na outra semana. É, então, assim, não é que eu conversava com ela toda semana. De vez em quando eu chamava a mãe, e aí a gente sentava, eu, a professora, a mãe, e fazia ali uma conversa, né? Dependendo do que eu precisasse falar com essa mãe. Mas, enfim, fazia. Qual era a intervenção pedagógica? No que você ajudou esse aluno? No que a gente pode ajudar? E ali a gente conversava sobre cada um, né? Principalmente os que davam mais problemas. Depois, outro assunto que eu falava no módulo, sobre os projetos. Você estava desenvolvendo algum projeto? Em que eu posso te ajudar? Então, vou dar um exemplo. Eu tinha uma professora lá na escola, ela amava o sítio do Pica-Pau Amarelo. Deve amar até hoje, né? Claro. Ela amava. E aí, ao longo do ano, ela era professora de segundo ano, ela gostava de fazer um trabalho paralelo com a apostila, porque a gente tinha a apostila do ângulo, e ela fazia esse trabalho paralelo e falava dos personagens do Sítio Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, das histórias. Ela fazia de Taubaté, ela olhava lá no mapa onde que fica Taubaté, que é perto da minha cidade, o que que tem, onde que ele morou, como que era a casa do Monteiro Lobato e tudo mais. E aí, quando era mais ou menos agosto, aqui na minha região não tem muita chuva. A partir de março diminui, abril, agora muito seco, junho, julho, é bem seco aqui. Então, eu gostava de fazer uma viagem nesse período mais seco, porque eu não gosto de pegar chuva na rodovia, e aí eu ia com as crianças até Taubaté, conhecer a casa do Monteiro Lobato. E esse agendamento
que eu que ligava, eu enquanto coordenadora ou diretora da escola, eu ligava lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, eu agendava, lá eles preparavam um teatro maravilhoso. Quem não conhece a casa do Monteiro Lobato, gente, em Taubaté, vá. É bem na cidade mesmo, é a casa que ele morou, parece uma chácara no meio da cidade, tá? Tem os personagens, tem a casa dele, tem o pé de jabuticaba, e aí a criançada pirava, que falava assim: nossa, tia, olha aqui a jabuticaba do Monteiro Lobato que ele fala no livro. Então, e assim, é uma experiência tão rica, porque o aluno via na prática aquilo que a professora falou na sala de aula. É maravilhoso. A gente andava de Maria Fumaça, que tinha lá uma réplica do sítio do Monteiro Lobato. Tem lá também, a gente passava lá. Aproveitava para visitar o museu, tem um museu maravilhoso em Taubaté também. A gente fazia tudo que podia, aproveitava o dia inteiro lá. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a professora fazia o trabalho na sala e eu cuidava dos bastidores. Eu cuidava da feira da Dona Benta, que às vezes ela queria fazer uma feira das comidinhas da Dona Benta, o caderno de receita. Eu cuidava da viagem, da excursão, de marcar tudo em Taubaté. Então, era uma parceria. A professora, eu sabia exatamente o que a professora estava fazendo na sala. Às vezes a mãe ligava lá na escola e falava: Ana, a professora mandou uma tarefa tal e eu não entendi. Gente, eu sabia o que, que era por conta desses nossos encontros, e eu mesmo já falava para a mãe: ah, ela quer isso, porque ela está trabalhando assim, assado. Ah, é isso? Ah, então tá. Resolvi o problema. Então, assim, economiza conversa, dor de cabeça, muitas vezes, para o professor, a gente e você está ali junto, os pais estão vendo que a direção e os professores caminham juntos, isso aí é excelente para a escola. Com isso, eu sei exatamente o planejamento, que é o terceiro item aí. O planejamento do professor. Eu via se o professor estava seguindo ou não, eu via o que, que ele estava fazendo em sala de aula. De vez em quando eles me chamavam: Ô, Ana, vem aqui para você ver a apresentação do trabalho, porque como que é o trabalho, o que fazer no trabalho. Eu lembro que eu sentava com eles e a gente planejava o trabalho juntos. Eu falava: o que, que você quer do trabalho? Ah, eu quero isso. Ah, então vamos pedir tal coisa? Vamos pedir um cartaz assim, assado? Vamos pedir uma dança, assim, não sei o quê. A gente era meio louco, a gente sentava e criava umas coisas e fazia um roteiro para apresentação. Vamos pedir uma maquete. A professora de história gostava muito disso, Denise. Ai, vamos fazer uma maquete de um navio negreiro. Nossa, era pirava e era muito legal. Então, eu sempre acompanhava o planejamento. Então, ó, primeiro, ritmo da turma e a intervenção pedagógica. O segundo, projetos que eles desenvolviam, paralelo ao, paralelo ao conteúdo da apostila, que na época era, até hoje é do ângulo lá. O planejamento deles, que eu seguia de perto por conta disso tudo, né, que a gente estava fazendo. Depois, dificuldades e soluções. O professor chegava em mim e falava: Ana, tem um aluno no quarto ano que não está alfabetizado. E aí? O que nós vamos fazer? Ele veio de outra escola, ele veio de fora. Então, quando o professor chegava com problema, o problema não era do professor, o problema é nosso. É isso que os coordenadores precisam entender. Não é problema do professor, é problema do coordenador e do professor e talvez até do diretor, da gestão escolar. Então, a gente tem que unir forças para resolver os problemas da escola, da sala de aula. Tem um aluno que não está alfabetizado. O que nós vamos fazer? Bom, vamos pensar nas soluções para o problema. Eu ia lá ver se a professora de biblioteca, PEUB, você sabe alfabetizar? Você já alfabetizou? Então, você vai ter um momento com esse aluno na aula de língua portuguesa, já que ele não está produzindo nada na aula porque ele não sabe ler nem escrever, ele vai sair dessa aula e você vai alfabetizar nesse momento. Era uma solução. Ou uma mãe aposentada lá, uma avó aposentada, eu tinha umas vozinhas tão joinha lá na escola, e sempre que eu precisava delas, era só ligar que elas estavam lá. E para contar história, para fazer bolo, para fazer bolinho de chuva. Gente, eu tinha umas vozinhas tão belezinha. Talvez vocês tenham aí na escola também, dá uma olhada aí, porque tem muita gente boa na escola que pode te ajudar aí nisso daí. Enfim,
Tinha o problema e a gente buscava soluções para o problema. Não é um problema de um, o problema de um é o problema de todos, tá? E ali a gente criava estratégias para resolver esse problema. E por último, sugestões de atividades. Que sugestões são essas? Por isso que eu particularmente acho importante o coordenador já ter dado aula. Fica mais fácil para você entender o que o professor está falando. Caso você não entenda, o professor reclamou lá de alguma coisa. Você nunca entrou em sala de aula, você não conseguiu entender. Aí você fala, professor, eu posso entrar na sua sala, assistir um pouco para poder entender o que você está falando? Vai lá na sala, senta lá atrás, observa, para você ver o que, que é a reclamação do professor e como você pode ajudar. Porque às vezes, gente, você estando na sala, você vendo a dinâmica da sala de aula, de fora, você te ilumina, fala: opa, se o professor fizesse assim, assim, assado, eu acho que resolveria. Então, você vai para dar sugestões. Por isso, professores e coordenação pedagógica têm que desarmar. A gente não vai para. Um não está brigando com o outro, um não está disputando com o outro, é um parceiro do outro. A gente precisa parar com essa mentalidade de que o coordenador está querendo, vai puxar meu tapete, o coordenador não sei o que. Para com isso, pelo amor de Deus. É trabalho coletivo. A gente tem que trabalhar junto para a nossa escola poder caminhar firme e forte, certo? Gente, essas são as perguntas. Já faz 30 minutos que eu estou aqui. Tem alguma dúvida que você, disso tudo que eu comentei agora, que você queira perguntar, queira fazer, comentar? 5 minutos aberto para perguntas de vocês. Vamos lá. O que, que eu posso ajudar vocês? Final do bimestre, agora fechando nota, conselho de classe chegando. Inclusive nesse quarto encontro que eu acabei de falar, eu tenho uma planilha de acompanhamento escolar, onde eu uso para o conselho de classe. Você, coordenador, se, eu não sei como que você faz o seu registro, mas essa planilha é tudo de bom. Então, se você está meio perdido, esse quarto encontro vai te ajudar muito. E eu disponibilizo todos esses materiais para vocês lá nesse quarto encontro, tá? Nesse link desse curso que eu fiz aí, que eu dei para o pessoal. Tem alguma dúvida, gente? Vocês estão tão quietinhos hoje? Às vezes vocês comentam mais coisas aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão nós vamos encerrando por aqui. Adorei conversar com vocês. Tem alguma dica, alguma coisa que vocês fazem e eu não falei? Às vezes vocês têm alguma sugestão aí e eu não coloquei. O que que você sugere para trabalhar nos 2 dias escolares no final do segundo bimestre? Verdade, gente, dia 4 e 5, no estado de Minas Gerais, nas escolas públicas, nós vamos ter 2 dias de planejamento. O que você sugere para trabalhar no folclore? Folclore eu amo de paixão, eu tenho 1 milhão de coisas de folclore, 1 milhão. Nossa, eu tenho talvez fosse até o caso de fazer um encontro só sobre folclore. Eu amo folclore, tenho tudo que vocês imaginam. Mas espera aí, vamos em paz, eu viajo na maionese. Esse 4 e 5, o que que eu vou fazer? No dia 4, vai ter avaliação para os estudos independentes. Então, lá na minha escola, eu já passei para os alunos o trabalho, eu pedi para o professor que reprovou no ano passado, né? O aluno. Não é que o professor reprovou, não gosto de quem se reprova é o aluno, mas tudo bem. Eu peguei com o professor, ele fez um trabalho e uma prova. Esse trabalho eu já passei para os alunos já há algum tempo, eles estão fazendo agora. No dia 4, eu fiz já um cronograma e eles vão fazer a prova naquele horário. Enquanto tem lá um professor fazendo, aplicando essa prova, eu vou fazer um outro cronograma e eu vou unir os professores por área. Professores de matemática, professores de português, professores de história. E esse planejamento por área, eu quero fazer um plano de ação para que a gente consiga elevar o nível de aprendizagem dos alunos. Como? Criando gincana, criando alguma atividade, alguma intervenção pedagógica,
E que eu quero saber por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Por exemplo, matemática. Eu vou unir professores de matemática do sexto, sétimo, oitavo e nono. Tá, professores do nono, qual é o problema na matemática que o seu aluno está hoje, que o professor do sexto e do sétimo precisa pegar mais pesado? Então, ele vai falar: ó, eu preciso da multiplicação, eu preciso de expressão, eu preciso trabalhar, sabe? Ele vai falar o que ele precisa, o professor vai montar um planejamento, né, dessas séries, com atividades e tudo mais, para que a gente consiga sanar a dificuldade do sexto, que vai chegar lá no sétimo e oitavo ano. Deu para entender? Por exemplo, língua portuguesa. Qual é o problema do oitavo e nono? Ah, eles não sabem escrever. Tá, então vamos fazer um planejamento com os sextos, sétimos, oitavos e nonos, dando enfoque à escrita e à leitura. Que planejamento a gente vai fazer? O que que nós vamos fazer? Uma peça de teatro, um caderno, um diário? O quê? Nós vamos fazer um plano de ação, tá? É isso que eu vou fazer nesses dias aí. Hã, mas eu ainda falta colocar tudo no papel, tá, gente? Isso aí só tá na minha cabeça. Daqui a pouco eu vou registrar tudo. O cronograma das provas eu já mandei para os alunos, mas o restante está na minha cabeça. Que você sugere trabalhar? Nossa, gente, folclore era a coisa mais gostosa do mundo, mas aí eu ia ter, nossa, acho que não dá nem live para falar, porque é muita coisa. No folclore eu fazia tanta coisa, eu fazia a feira do folclore, eu levava pai, mãe, vó para a escola, eu fazia as brincadeiras, nossa, era tanta coisa. Mas aí eu acho melhor a gente fazer um dia, assim, um encontro só sobre folclore, porque é muita coisa legal, é bem mesmo. Ai, sempre vou te ouvir, obrigada. E eu falo mais que a boca ainda, né. Boa noite, adoro seus vídeos. E qual mesmo o vídeo que você fala de coordenação dos anos finais? Eu vou colocar o link aqui, é o quarto encontro para coordenação pedagógica e gestão escolar. O quarto encontro, eu vou colocar o link aqui no final e nos stories também eu vou colocar em cima aí para vocês saberem, é bem legal. Ele é muito bom, que ele tem tudo isso daqui. Esse feedback é maravilhoso e auxiliares, muito na defasagem, exatamente. Os alunos estão muito defasados por conta da pandemia também, por conta, daquela rotina de estudo que não está tendo mais em casa, que os pais meio que entregaram para Deus, então a gente tem que chamar os pais e fazer o trabalho com os alunos, sabe, a gente tem que trabalhar em todos os lados, é o único jeito do negócio melhorar um pouquinho aí. É isso aí, gente. Falei demais. Adorei estar aqui com vocês. Beijos no coração. Muito obrigado pela companhia. Tchau, pessoal do YouTube. Pessoal